Talvez o exemplo mais bonitinho seja comportamento maternal nessa população de ratinhos. E eu vou mostrar aqui o trabalho da Andrea Peripato, feito como doutoramento no IB, no Instituto de Biociências da USP, sob a orientação do Sérgio Mattioli e do Jim Shepard. E ela foi trabalhar com comportamento maternal. Essa é a Andrea, esse é o Jim e essa é minha filha Alice, novamente no colo do Jim. O trabalho da Andrea é singular porque ela foi um dos poucos trabalhos na história da biologia que foi a fundo na herança, em olhar para os genes, para a base genética subjacente ao comportamento, que é um caráter bastante complicado, tá? No caso, a performance maternal. E olha o que ela encontrou. Se ela olhava para o QTL, este aqui no cromossomo 8, tá? Essa é a posição desse QTL no cromossomo 8, e essa é a posição de um outro QTL no cromossomo 15, SS significa alelos vindo da linhagem pequena. LL significa alelos vindo da linhagem grande. E LS significa o heterozigoto. Alelos, um alelo vindo da linhagem grande e um alelo vindo da linhagem pequena. A mesma coisa para o cromossomo 15. Olha o que vocês estão vendo. Se você é o genótipo SSSS nesses dois cromossomos, a sua performance maternal é baixíssima. Por outro lado, se você troca apenas um alelo, se agora você é heterozigoto no cromossomo 8, a sua performance maternal é uma das mais altas. O genótipo dessa mãe é LSSS. Trocou só um alelo. Isso é epistasia, gente, tá bom? Olha lá. LLSS, a sua performance maternal é gigantesca. E olha como se você é heterozigoto aqui, olha o que está acontecendo. O heterozigoto LS para esse locus com o genótipo LL no outro locus, a sua performance maternal é horrível. Então repara que para este aqui é LLSS, tá bom? E tem uma alta performance maternal. Trocou apenas um alelo. Eu continuo sendo LL para este locus, só que eu agora sou heterozigoto para o outro. A minha performance é muito baixa nesse caso. Tudo bem, moçada? Vocês estão vendo epistasia aqui mostrada na combinação dos 9 genótipos possíveis nesses dois loci, tá bom? Mais ainda, vocês estão vendo aditividade e dominância. Porque se você é LL, olha lá, o seu comportamento neste locus é puramente aditivo. Ó. O heterozigoto é intermediário entre os dois homozigotos. Se por outro lado eu não sou o LL, eu tenho dominância. Porque olha esses dois genótipos aqui, o LS e o SS. Dominância quase que completa e dominância quase que completa. Então vocês estão vendo aqui como esses QTLs, além de apresentarem epistasia, também apresentam uma combinação de aditividade e dominância. E o que é essa performance maternal, gente? Eu estou falando aqui de um índice que me dá se a mãe é uma boa mãe ou uma mãe má, entre aspas. As ratinhas que tiveram cria variavam muito no comportamento maternal. O que é uma boa mãe? Uma boa mãe faz ninho. Faz um ninho que é um emaranhado de algodão ou de jornal. Ela mantém os filhos que nascem cegos e sem pelo e, portanto, não fazem a termorregulação muito bem, todos eles num bolinho para manterem a termorregulação e sobreviverem. Então, uma boa mãe vai pegar os filhos que saem cambaleando pela gaiola e vai trazer eles na boca, como mostrado aqui, de volta para esse ninhozinho que ela formou para os ratinhos. Essa é uma mãe boa nesse sentido, mas ela não fez um ninho muito bom. Esse ninho está mais ou menos feito. Então a Andrea ficou observando o comportamento dessas mães, mais de 1000 mães, uma por uma, e anotando para várias variáveis para depois ter um score que traduzia a performance maternal. Quanto maior esse score, melhor aquela mãe era no cuidado à sua prole. E este é um outro exemplo dos QTLs que ela encontrou.
Novamente mostrando aqui epistasia e mais, sobredominância. Olha só esse caso. Se você é SS para o cromossomo 19 e se você é LS para o cromossomo 3, nessas duas posições, você tem uma performance maternal super boa. Mas se você é qualquer um dos homozigotos nessa situação para o cromossomo 3, combinado com o SS no cromossomo 19, a sua performance maternal é muito ruim. Então isso é epistasia e mais, é sobredominância, tá bom? Então a Andrea mostrou que o comportamento maternal tinha uma base genética complexa. Era afetada por vários loci, e mais, esses loci interagiam entre si, como vocês estão vendo aqui por essas setinhas duplas, indicando a interação entre esses QTLs encontrados. Mais ainda, o genoma dos camundongos é conhecido. Estes marcadores estão em regiões conhecidas do genoma dos camundongos. Então eu posso ir nessa região e identificar quem são os potenciais genes de função conhecida na região identificada dos QTLs. E esta é uma lista dos genes que ela encontrou, todos eles afetando a performance maternal. Exemplo, no cromossomo 1, nessa posição, tem a serotonina, que é um hormônio super importante, um hormônio que afeta a ansiedade e a depressão, nos camundongos e nos humanos também. E claramente a serotonina e as suas variantes devem ter uma relação com o comportamento maternal. E assim vai, tá, gente? Passando por vários hormônios conhecidos, como por exemplo o próprio hormônio liberador do hormônio receptor do hormônio de crescimento. Então, este locus afeta a falha ou não da mãe em ser uma boa nurse, uma boa enfermeira para os filhos. Então, problemas de lactação, problemas de comportamento agressivo, em última análise, comportamento, inclusive, quase que assassino da mãe. A mãe não só não cuida dos filhotes, como mata os filhotes assim que eles nascem. Então, este trabalho da Andrea recebeu inúmeros prêmios e é um trabalho super bonito de comportamento, que é muito pouco estudado em termos da sua base genética. Mas ele serve para ilustrar aqui um padrão super importante. Epistasia é um fenômeno comum na natureza. Tá claro? Então, se a gente resumir o que a gente viu de arquitetura genética, esse slide resume o que a gente aprendeu nas últimas 3 décadas ou 4 décadas de estudos de QTL. Isso vale para todos os organismos estudados, de bactéria a humano, gente. Qual é o resumo da arquitetura genética encontrada? A arquitetura genética de caracteres contínuos se dá por herança de vários genes. São muitos e muitos genes afetando. A maioria desses genes tem efeitos pequenos sobre os fenótipos, menos ou até um desvio padrão. Segundo padrão muito importante, tem muita pleiotropia. Pleiotropia parece ser um fenômeno universal no sentido de que todos os genes parecem ter efeitos pleiotrópicos. Mas notem que não quer dizer que todos os genes afetam todos os caracteres. Essa é uma outra pergunta. Os genes parecem ter efeitos em blocos. Eles afetam conjuntos de caracteres e não todos os caracteres ao mesmo tempo. Diversos graus de aditividade e dominância estão presentes na maioria dos QTLs encontrados. Muita epistasia. Então, isso daqui resume aquilo que a gente sabe sobre a arquitetura genética de caracteres contínuos. Quais são os problemas? Os problemas é que os QTLs são uma subestimativa. Já falei isso aqui. 2 QTLs próximos contam como 1. Mais ainda, se o efeito é oposto, pode contar como nenhum. Eu posso não identificar aquela região se eu não tiver marcadores entre aqueles genes que têm efeitos positivos e negativos sobre aquele caráter. Porque um vai descontar o efeito do outro.
Mais problemas. O limite de resolução dado pelos marcadores. Repara que 20 centimorgans de distância genética equivale a 20 milhões de pares de bases em humanos, 40 milhões de pares de bases em camundongos e 10 milhões de pares de bases em Drosophila. Em humanos, hoje, estamos nos aproximando aí de talvez 0,5 centimorgans. Ora, 0,5, 1 centimorgan seria 1 milhão de pares de bases. 0,5 seriam 500 mil pares de bases, o que já é uma resolução bem alta, tá? O QTL é identificado como um segmento de cromossomo e, portanto, pode conter vários loci. Uma abordagem possível é a abordagem de genes candidatos e clonagem de posição. Identificou uma região do genoma, põe uma lente de aumento ali e vai ver quem são os genes candidatos, os genes de função conhecida naquela região. E clona aquelas regiões de interesse para você de fato identificar quem é o gene que é o culpado por aquela variação fenotípica. Legal, gente. Isso encerra a nossa parte de padrões. Só falta uma partezinha dessa aula que vai ser um vídeo separado, tá?